Olá, meus amigos! Estamos agora dando início à nossa quarta videoaula sobre o Livro dos Espíritos. E estamos na introdução à obra, escrita por Allan Kardec. Já vimos das outras vezes algumas questões lá contempladas e estávamos como que estudando a questão da evolução espiritual, do mundo dos espíritos, claro que aspectos que serão retomados mais adiante. Mas nós gostaríamos de lembrar que na introdução nós vamos encontrar também, quando ele fala dos espíritos que atingiram certo grau de evolução, são aqueles que se libertam da influência corporal. Mas claro, quando ainda não estão devidamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tinham na Terra. E é natural, porque quando estamos desencarnados, damos a continuidade à própria vida. E nós somos os mesmos que estávamos vivendo antes a vida material, com as nossas peculiaridades morais e espirituais, e é natural que as coisas continuem como são, não é? Na etapa logo a seguir, na recém-desencarnação. E nós temos que, claro, avançar e vamos utilizar também o período da erraticidade para fazermos o nosso progresso. Os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos, reúnem-se em grupos e em famílias. É como nós tínhamos comentado antes. A espiritualidade, o mundo espiritual, ele é diferenciado em esferas de vida. E essas esferas, por sua vez, também vão como que sendo divididas em regiões onde se unem espíritos pelos laços da afinidade, pelos mesmos ideários, pelas mesmas formas de se conduzirem perante todo o processo evolutivo, resultando nas suas realidades atuais. De tal maneira que Allan Kardec deixa isso muito claro em a introdução, de tal maneira que nós já tínhamos visto também que são os sentimentos, são as tendências, é o caráter que vai unir e manter os espíritos juntos nas mais diversas expressões de vida no mundo espiritual. Um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes mesmo com o seu nome, porque é idêntico a ele e pode substituí-lo, e porque necessitamos de um nome para fixar nossas ideias. E aí ele volta a se referir na influência de espíritos nas reuniões mediúnicas, de tal maneira que, se não é exatamente o mesmo espírito, pode vir alguém no seu lugar para trazer a nós, ou a quem seja, a mensagem que aquele que é citado naturalmente traria, fazendo com que o trabalho em si de esclarecimento ele se dê como é o necessário e é o objetivo em si da própria reunião naquele momento. Seguindo adiante, essas substituições, elas são naturais. Pode haver algum engano, pode haver alguma dificuldade, mas quando a reunião é séria e quando ela reúne as pessoas com aqueles ideais e aqueles propósitos já comentados num estudo anterior, nós vamos ter sempre a cobertura espiritual necessária para que os frutos do trabalho sejam sempre os melhores possíveis. Os espíritos superiores não se preocupam, diz ali Kardec na introdução, absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Então é importante isto, que nós valorizemos sempre o conteúdo das comunicações. Porque é este conteúdo que vai nos dizer sobre também a própria autoria. E o que interessa para nós é o conteúdo em si, que nos esclareça, que seja edificante e que nos leve a condições de conhecimento que nos ajudem a progredir espiritualmente. Livres da matéria, os espíritos têm uma linguagem rápida, como a do pensamento, pois é o próprio pensamento
que entre eles se comunica sem intermediários. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, já ali, que os espíritos entre eles, especialmente aqueles de condições semelhantes, se fazem entender e se comunicar, portanto, entre si, através de uma maneira muito mais simples, muito mais direta, muito mais plena, sem as dificuldades impostas entre nós de nos comunicarmos quando nós estamos reencarnados. Nós sabemos que quando os espíritos são, apesar de desencarnados, muito afeitos à matéria, eles muitas vezes precisam articular a palavra, além de, claro, estarem pensando e tendo as suas ideias, buscando as comunicações entre si. Mas espíritos de uma certa condição já prescindem, não é, de usar o aparato vocal do perispírito para se comunicarem entre si. Este é um aprendizado que todos já, a princípio, conhecem, mas que vale a pena nós ressaltarmos também. Uma outra questão curiosa que ele também contempla na introdução é a questão da loucura da doença mental. Vejam só, já no princípio da obra. E ele traz ali a ideia de que a loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Então, meus amigos, vejam só. A psiquiatria evoluiu em várias questões da época da codificação para cá. Mas é o espiritismo que ilumina a medicina de um modo geral, a psiquiatria em particular, trazendo para nós a questão da influência hostil de espíritos obsessores, como que fazendo parte do processo da doença mental. Mas ali Allan Kardec deixa claro que estas influências, elas acontecem com muita facilidade. E essas predisposições são morais. Mas por causa das predisposições morais e por causa dos erros de vidas anteriores, o próprio cérebro da encarnação atual, ele traz em si questões biológicas, que ainda não são muito bem conhecidas. Conhecemos as questões da bioquímica cerebral, dos neurotransmissores relacionadas a certas deficiências do funcionamento do cérebro, mas ainda estamos longe de conhecer isto de uma maneira mais própria. Mas duas questões aí são relevantes. A predisposição orgânica pelos erros do passado, se traduzindo em consequências mediadas pela genética humana, e, ao mesmo tempo, as predisposições morais, o que faz com que, muitas vezes, tenhamos espíritos relacionados aos nossos erros antigos, cobrando muitas vezes dívidas kármicas e que fazem parte, às vezes, de doenças mentais da maior gravidade. Se nós pensamos, já na introdução, e unindo outros aspectos da codificação e também das obras complementares, especialmente as de Emmanuel e de André Luiz, nós vamos ter aí todo um mundo de conhecimento para que tenhamos a medicina avançando e a psiquiatria em particular podendo ajudar mais as pessoas numa ideia de medicina espírita, aliando os benefícios propriamente da desobsessão, da fluidoterapia e da evangelização progressiva dos doentes de um modo geral e, em particular, dos doentes das doenças mentais. Seguindo adiante, então, ele continua dizendo que essa predisposição se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. É curioso, é claro que naquela época nós conhecíamos menos ainda sobre as doenças mentais e já era uma grande preocupação. Nós nos lembramos que a figura propriamente de Felipe Pinel é uma figura que vem mais adiante, como que já participando de uma nova psiquiatria, como um marco de luz dentro dessa parte da ciência médica. Mas ainda assim,
Ninguém sabia bem por que as pessoas adoeciam das tais doenças que levavam à loucura ou à ideia dos lunáticos da época. Era um grande desafio, como ainda é, num certo sentido, hoje, porque nós precisamos, como vamos ver adiante, examinar de perto as influências espirituais e as tais predisposições aventadas aqui pelo codificador, para que entendamos de uma maneira consistente toda essa questão. Seguindo adiante, portanto, ainda no término do exame, vamos dizer assim, do nosso tema, que é a introdução, questões ligadas agora, como, por exemplo, a teoria sonambúlica e a teoria do reflexo ou refletiva, foram imaginadas por alguns homens agora por uma outra questão e para um outro objetivo, que era explicar o porquê das comunicações dos médiuns da época da codificação. Então, se conhecia muito pouco como é que se dava o transe psíquico, que se confunde, num certo modo, com o transe mediúnico. Por que os espíritos podiam falar coisas tão belas e tão claras para a humanidade, através de pessoas comuns, que de repente versavam sobre temas, muitas vezes desconhecidos dessas mesmas pessoas? De tal modo que também aí havia toda uma dúvida que pairava por uma falta de entendimento que era natural naquela época. Então, alguns aventaram algumas possibilidades, que davam algumas noções ligadas a como é que se dava o processo da influenciação. Mas tudo caminhou de lá para cá e hoje, claro, nós temos uma noção muito melhor. Mas a teoria sonambúlica, porque o sonambulismo era razoavelmente conhecido. Então eram pessoas sonâmbulas, que de repente então eram capazes de conhecer o que se passava no universo e traduzir isto para o conhecimento comum através da psicografia, através da psicofonia, como se fossem eles próprios os autores. Mas, na verdade, nós sabemos que os verdadeiros autores eram os espíritos afeitos ao progresso da humanidade e que foram reunidos numa pleiade de amigos espirituais em torno da figura do querido codificador, para que pudéssemos ter propriamente então as obras básicas da doutrina dos espíritos. Seguindo adiante, nesse final, a ideia, por exemplo, do ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos. É a ideia da ignorância, é a ideia do desconhecimento. Eram coisas muito novas, relativamente, para a época, especialmente tendo em vista a pujança dos fenômenos mediúnicos, desde os precursores, desde as mesas girantes, desde as comunicações ostensivas dos espíritos, através dos próprios médiuns. Então, tudo aquilo, se nós pensássemos em relação a todo aquele contexto amplo, tudo aquilo chamava muito atenção e carecia para a sociedade de uma explicação condizente com aquela importância fenomênica que se instalava. E se instalava definitivamente para a humanidade, como todos vocês conhecem. Seja como for, é importante que nós recordemos que a introdução do Livro dos Espíritos é uma peça literária da maior importância, onde nós nela podemos compreender e sentir os cuidados de Allan Kardec para com a Novel Doutrina, para que tivéssemos desde ali as noções fundamentais, nos preparando como pessoas para o estudo, então, mais avançado, mais ampliado, que ele próprio, não só no Livro dos Espíritos, mas no contexto geral do restante da codificação, traria sobejamente para nós todos. Estudar a introdução é importante para nós todos, de tal maneira que possamos até deixar para fazer esse estudo depois,
Mas nas nossas videoaulas colocamos como uma peça inicial para que ela nos motive a seguirmos adiante para prolegômenos e depois entrando na primeira parte e examinando de uma maneira detida e cuidadosa cada um dos seus maravilhosos aspectos. Muito obrigado a todos vocês e que possamos nos encontrar logo ali adiante na nossa 5ª videoaula. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estarem conosco.